Bah! Oh yes, baby! Diretamente de Handsome City, em português bem claro, cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Pois é, essa cidade maravilhosa, com belezas naturais, com esportes radicais, incrível. Se você é do tipo que gosta de fazer do mundo o seu playground, fica aqui a recomendação de Bonito, um lugar encantador. Lugar este que me serviu como insight para este vídeo. Estava eu aqui fazendo um rafting. Para aqueles que não sabem, rafting é um certo esporte que você vai em um barco boia com outras pessoas por cachoeiras, pelos rios, navegando. E este barco com 12 pessoas me inspirou a analisá-lo enquanto eu ainda estava dentro do barco como uma ótima analogia para a vida. Quem são as pessoas que estão no seu barco com você? Como assim, Luiz? No meu barco? Sim, na sua mesa. Quem são as pessoas que você senta junto para explorar ideias, para desenvolver novas habilidades, novos projetos? Quem são essas pessoas? Muitas vezes essas pessoas não vão agregar na sua jornada. Muitas vezes essas pessoas vão, muito pelo contrário, fazer com que o seu barco vá cada vez mais devagar. Estávamos lá no rafting e aí haviam alguns homens e algumas mulheres. Haviam aqueles homens como Moá, como eu, que estavam ali remando, que estavam ali puxando o barco para frente, fazendo o movimento para chegar cada vez mais rápido, mais longe no nosso objetivo. Haviam aqueles que estavam ali com um certo tipo de mamatinha, reclamando inclusive de que aquele barco ia muito devagar e eles não estavam desfrutando do passeio, acredite se quiser. Mais concretamente, eram esses adolescentes tiktokers que são mentes que não conseguem simplesmente se concentrar em uma atividade por mais de 15 segundos. E aí, nessa beleza natural, ficavam: ai, mas isso aqui vai muito devagar. Ai, mas isso aqui tá chato. Meu amigo, essas são pessoas que você também vai ter na sua vida. Tal qual esses adolescentes que estavam no meu rafting. Você vai ter pessoas que não vão conseguir sequer ter uma conversa com você sem ficar o tempo todo pegando o telefone na mão, sem ficar desviando a conversa, porque ele tem outras ideias na cabeça que não consegue sequer prestar atenção no que você está falando ou na sua própria ideia de maneira linear. Se afaste dessas pessoas. Depois, no rafting, vão ter aqueles que fingem remar com você. São aqueles que vão ali até colocar o remo, mas você percebe que não está fazendo aquela força como poderia, ou nesse caso como deveria. Ali vai, coloca um pouquinho, coloca, e vai desfrutando da paisagem. Esses aí são aqueles que vão voar na sua asa, meu amigo. Aqueles pesos extras que vão estar com você quando você estiver bem, quando você tiver vitórias para comemorar, quando você tiver qualquer que seja o aspecto positivo acontecendo na sua vida, você pode ter certeza que eles vão estar com você. Agora, quando você estiver para baixo, quando alguma coisa ruim acontecer na sua vida, quando você precisar de uma ajuda, meu amigo, eles vão ser os primeiros a fugirem para as montanhas. Vão correr de você como ratos sujos e imundos. Tenha essa consciência no seu círculo imediato. Quem são esses caras que só estão ali na sua aba quando as coisas vão bem, quando você tem motivos para comemorar? Esses não são os seus amigos. Essas pessoas não querem o seu melhor. Elas estão somente desfrutando da viagem, enquanto você muitas vezes faz o trabalho duro ou
quando você consegue proporcionar o mínimo de bons momentos para eles. Outra vez, se afaste dessas pessoas. Depois você não tenha dúvida que vão haver as belas donzelas. No nosso rafting, haviam na verdade 3 tipos de belas donzelas. Havia uma senhora de um pouco mais de idade, que dela não posso esperar muito no que se refere à ajuda do próprio barco. Mas sabe o que ela fez? Se engane que as mulheres podem ser mamatinhas. Quando pegamos uma cachoeira, ela era uma senhora aí de mais de 60 anos. Ela não tinha força ali, bum, bum, como os caras. Mas quando o barco ficou com água dentro do barco, ela pegou o... Como era o nome daquilo? Ela pegou o balde. Ela pegou o balde e começou a esvaziar o barco que estava com água para fora, tirando a água. Ou seja, aquela mulher fez o mínimo que ela podia para ajudar naquela situação. Ela não tinha a força de um homem, como tínhamos ali no barco, mas ela estava ali para agregar na jornada. Ela estava ali para não ser um peso morto. Essas são os tipos de mulheres que você quer ter na sua vida, meu amigo. Essas mulheres que talvez elas não vão poder te dar aquele suporte que você gostaria de receber, que vai realmente te fazer se sentir bem naquele momento. Mas ela faz o mínimo. Ela faz o mínimo porque ela quer agregar na jornada. Ela quer ser uma pessoa que ajuda as outras. E nesse caso, você. Ande com essas mulheres. É com essas mulheres que você tem que estar disposto a remar o seu barco. Porque se ela for como as outras que tínhamos nesse rafting, que iam ali olhando a paisagem. E aí, os pais dessa bela donzela em concreto, falando, pega aí o remo, participa. Esses pais até eram caras positivos na jornada, porque eles remavam ali com a gente. Eram caras um pouco mais velhos, mas pelo menos estavam tentando passar as devidas lições para os seus filhos. Mas essa bela donzela em concreto, filha de um desses caras, tava ali, ó, só curtindo a paisagem, só curtindo, e o pai falando, dá uma força. Ela aí, não, eu não sei, eu não levo jeito. Você não tenha dúvida, meu amigo, que vão haver muitas dessas mulheres na sua caminhada, essas mulheres que vão se fingir muitas vezes de tonta, mulheres que não conseguem ser independentes. E claro que até certo ponto você quer uma mulher que tenha essa conexão com você e até mesmo em determinados momentos sinta essa necessidade de estar com você e pode até se tornar um pouco dependente. Mas até a página 2, porque se essa mulher não conseguir fazer absolutamente nada sozinho, aí, meu amigo, ela vira um peso morto junto com você. E não adianta você ter essa mentalidade bitolada de acreditar que se a mulher é completamente dependente de mim, eu posso me sentir seguro no meu relacionamento. Eu sei que tem muitos de vocês que pensam assim. Se você pensa dessa forma, você não entendeu o que é um relacionamento saudável. Porque agora você não vai ter uma mulher com você por uma atração genuína, mas sim por uma codependência. E essa codependência que muitas vezes pode fazer você acreditar que ela é só sua. Não, meu amigo. No momento que você falhar, que você tropeçar, a codependência dela simplesmente troca de você para outro. Essas não são as mulheres que você quer ter na sua jornada. E para finalizar, com homens dispostos a remar o mesmo barco com você para a mesma direção. São raros esses homens na sua jornada, são raríssimos, que vão inclusive falar assim, passa o remo aqui que você está um pouco cansado, é minha vez. Quer trocar de lado comigo porque você está usando muito o lado esquerdo e agora você tem que usar o lado direito? São raríssimos, meus amigos. São raríssimos os caras que você vai encontrar na sua jornada que estão dispostos a te ajudar e remar na mesma direção. Se você encontrar esses caras, mantenha-os na sua vida, porque esses caras são raros. E agora, para finalizar essa sinfonia de ideias, qual dessas pessoas é você?
Você é a pessoa que vai ficar reclamando, você vai ser a pessoa que vai simplesmente desfrutar da viagem à custa dos outros, você é a pessoa que não consegue focar 5 minutos numa atividade porque o seu cérebro já vai para outro lugar. Não seja esse cara. Sinfonia de ideias, diretamente bonito, fazendo analogias com rafting, porque quando você está no mesmo barco, existe esse senso de equipe que vem naturalmente dentro de um homem. Se você não tem esse senso de equipe, é porque você não é um homem de verdade. É por isso que fazer esporte com outras pessoas também te traz novos conhecimentos, novas sensações, novos aprendizados, porque você vê exatamente como são as pessoas no momento mais extremo. Porque você não tem a dúvida que em vários momentos ali durante o raft eu tava pensando, se esse barco virar, se der uma merda aqui, com quem que eu posso contar? Quem que é o primeiro que vai afundar aqui, começar a espernear, chorar e ficar para trás? Quem que são os caras que não somente vão tomar conta de si mesmo, mas vão ajudar as outras pessoas a de repente virar esse barco e colocar as pessoas que não conseguem, os mais vulneráveis, dentro desse barco? Porque é com esses caras que eu quero me alinhar. E eu quero que esses caras também saibam que eles podem contar comigo. Enfim, eu poderia ficar aqui horas e horas fazendo várias outras análises, várias outras analogias sobre rafting. O insight final é: vá praticar esportes, vá conhecer pessoas, vá se conectar com a natureza e vá ter esses insights que eu ainda estou processando na minha cabeça. Porque aí você descobre não somente a si mesmo, o que importa, como você começa a se conectar com as pessoas de uma maneira mais inteligente e principalmente sem mimimi.